Hoje eu vim falar sobre um mangá chamado Homúnculos. Talvez vocês não tenham ouvido falar sobre, ou muito menos lido ele, mas esse mangá me intrigou, então decidi fazer um vídeo falando sobre alguns pontos interessantes desse mangá. A sinopse desse mangá, para começar, é assim: Homúnculos contam a história de Susumu Nakoshi, um sujeito estranho que mora em um velho carro estacionado ao lado de um grande parque de um luxuoso hotel. Um sujeito misterioso com um passado igualmente misterioso. Dependendo de quem pergunte, a resposta sobre quem ele é e o que faz varia. Certo dia, um estranho sujeito, Manabuito, aparece para Nakoshi. Ele faz uma proposta de 700 mil ienes para que Nakoshi se submeta a um bizarro experimento. A trepanação, realizada desde a antiguidade com o objetivo de estudar sobre os dons paranormais que tal operação pode dar ao paciente. Bom, se vocês não sabem o que é trepanação, eu vou explicar rapidinho. A trepanação do crânio é uma cirurgia que consiste na abertura de um ou mais furos com a broca neurocirúrgica até atingir a dura mater, para tratar a hipertensão intracraniana. Eu sei, são palavras difíceis e tal, mas isso é tudo muito científico e um pouco complexo. Eu não vou explicar muito o que é dura mater e muito menos hipertensão intracraniana. Se vocês quiserem, vocês olham depois a respeito da cirurgia em si e do contexto geral. Enfim, esse mangá, fala sobre isso e algumas outras coisas muito interessantes. Bom, o Ito, que é o cara que oferece cirurgia, ele acreditava que fazendo isso, o Nakoshi, teria acesso ao seu sexto sentido, que ele fala em uma parte do mangá, que talvez ele pudesse conseguir ver espíritos, ter clarividência, poder de telepatia ou previsão, qualquer coisa assim. Mas o Nakoshi acaba vendo as pessoas, quando ele tapa o seu olho, como monstros, que logo depois, de um tempinho depois, é explicado que esses monstros que ele vê são homúnculos, que são pequenas criaturas, na teoria, são pequenas criaturas que vivem no nosso cérebro, segundo o próprio mangá. Mas tem uma explicação de homúnculos na alquimia e na biologia que, se vocês quiserem, vocês também podem dar uma pesquisada, dar um Google, que também é muito estranho e complexo, Mas basicamente explica, homúnculos pela biologia, que é possível você criar um homúnculo utilizando o seu próprio espermatozoide. Ou seja, basicamente você tem um filho da forma mais aleatória e bizarra possível. É muito estranho. Você consegue colocar o seu espermatozoide num ovo de galinha e, enfim, umas coisas meio doidas assim. Você consegue criar um bicho. Eu realmente não faço a menor ideia. Isso é muito bizarro. Eu tentei procurar mais coisas, mas eu fiquei com um pouco de preguiça de ver. E realmente é estranho também. Bom, o Nakoshi, que é o nosso protagonista lá, ele vê as pessoas como homúnculos, explicado, e também pelo menos deixa entender, acho que não é explicado não, deixa entender que ele consegue ver as pessoas assim porque é como elas são por dentro, entendeu? E é muito legal porque ele consegue desmistificar e ver os traumas das pessoas, entendeu? Como foi com o chefe da Yakuza, porque tem uma cena no mangá em que ele começa a meio que ver os traumas e remover os traumas de infância do chefe da Yakuza, o que é muito engraçado, porque no final o chefe da Yakuza, da máfia, começa a chorar e tal, é uma cena que é engraçada e, enfim, é muito aleatório. Eu pensei, quando eu li a primeira vez, eu pensei que esse mangá ia ser assim. Depois que ele visse o primeiro homúnculos e começasse a resolver os traumas das pessoas, ele ia meio que, sei lá, abrir uma clínica, qualquer coisa do tipo, para resolver traumas das pessoas, com essa coisa que ele vê as pessoas dentro dela e tal. Mas o mangá não foi isso, ele foi para uma parte bem mais filosófica, psicológica, que eu realmente não entendi. Mas, bom, eu não vou falar muito sobre isso, mas eu vou pontuar algumas cenas que são, eu acho que são não importantes, mas que são legais, que eu acho engraçadas e legais. Uma dessas cenas é quando o Nakoshi, acho que depois disso, dele ter a cena com o chefe da Yakuza, depois de um tempo e muita coisa também acho que acontecer, ele entra no carro dele, que ele mora dentro de um carro.
Então ele entra no carro dele e ele se masturba. Só que depois que ele se masturba, ele bebe o próprio esperma. E o engraçado, por mais que seja estranho, é que tem uma fala que dá a entender que isso é uma mania. Ou seja, ele tem uma mania de toda vez que ele faz isso, ele bebe o próprio negócio dele, o que é bizarro. Muito bizarro. Enfim, tem uma outra cena que tem uma menina, né, que eu não lembro muito bem o que ela era especificamente, mas era uma menina que o Ito, né, o cara lá, o cirurgião que faz cirurgia, ele queria meio que ficar com ela, que ele achava ela bonita e tal. E o Nakoshi vê ela como uma mulher feita de areia, que é uma coisa muito bizarra. Enfim, também tem muitas outras coisas envolvidas. Ela também, em contraparte com ele, que tinha essa mania de beber o próprio esperma, ela tinha uma mania de cortar a perna, né, tipo, uma parte de baixo da perna, quase no pé, e esconder com a meia, né, e tal. Enfim, é uma cena meio doida também, que ele acaba pegando ela e fazendo um bocado de coisa com essa menina aí, dentro do carro dele. E, sei lá, é muito, muito bizarro. Depois, bem lá na frente, no mangá, tem uma parte que o Nakoshi já tá ficando meio doido. E ele pede pra o Ito vestir uma roupa, se vestir de mulher. E no final mesmo, o Ito, ele gosta de se vestir de mulher. E ele fica vestido de mulher o resto do mangá inteiro. Tipo, enfim, também tem umas coisas que ele resolve com o Ito. Uns traumas dele com o pai dele, de infância, uns traumas de infância que tinha com o pai dele e tal. Enfim, é uma loucura. Mas o Ito fica lá vestido de mulher depois de ter seus traumas, depois de ter uma consulta com um psicólogo aí, esse maluco. Bom, no final, agora final mesmo, ele realmente fica meio doido e ele faz uma autotrepanação, que basicamente é a foto da thumb. Ele faz a cirurgia nele mesmo, ele fura a própria cabeça, sem a ajuda de ninguém, sem precisar de cirurgia, de outra pessoa fazendo, é ele mesmo que faz na cabeça dele. Entendeu? E o mais estranho disso e depois disso é que ele começa a enxergar as pessoas como ele mesmo. E tem essa coisa de ele conseguir ver dentro das pessoas. E ele consegue ver dentro das pessoas ele mesmo, o que é muito estranho. E eu não entendi esse final, eu confesso pra vocês, eu não entendi. Eu não faço a menor ideia do que significa e também outras coisas mais que o mangá fala e que tem muitas coisas, porque eu só joguei cenas e informações aleatórias que são muito nada a ver, muito sem contexto também, muito estranhas. Mas o mangá em si, ele é estranho mesmo, ele tem essa pegada mesmo estranha e tal. Enfim, tem muita coisa. Eu gostei, sim, desse mangá, eu li, eu gostei, por mais estranho que seja, eu gostei. Ele é meio bizarro, eu não entendi muita coisa do final, mas ele te faz pensar como você enxerga as pessoas, como você vê as pessoas à sua volta e como você se vê. Isso que é incrível, é perfeito, essa parte, né? Essa parte do mangá é incrível. E é muito engraçado porque ele vê as formas das pessoas, as pessoas como homúnculos, porque ele vê dentro delas, então... enfim, é uma coisa que eu não sei dizer, explicar direito, mas o que eu acho, né, basicamente, o que eu acho sobre esse mangá é que ele é diferente, é meio bizarro, ele também aborda questões e coisas muito impressionantes, é incrível, mas enfim, não tem muito mais o que falar, porque é isso, o mangá é isso, ele é bizarro mesmo, também tem uma coisa muito tocante e é isso aí. Eu espero que vocês tenham gostado, não sei, fiz esse vídeo meio aleatório, mas espero que vocês tenham gostado. Deixa aí o like, ativa o sino e comenta algo que eu posso trazer num próximo vídeo, quem sabe, falando de algum anime, mangá ou qualquer coisa assim que vocês queiram, não sei também. E falou!